Este programa é uma produção independente. As informações e opiniões nelas expressas são de total responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas de toda a região. Estamos começando mais um Giro Total. Um giro que hoje, olha, é para se pensar, porque deu trabalho chegar aqui para estar conversando com vocês, porque esse país, graças a Deus, pelo menos uma categoria, né, tomou atitude, né? Atitude de mostrar sua força e mostrar que dá para fazer um país melhor, tá? Porque eu não vejo as atitudes dos caminhoneiros, que eu vou comentar com vocês no decorrer do programa, uma atitude de mau gosto, ou uma atitude de quem quer só ganhar com isso, não. É uma atitude de quem só está perdendo, uma atitude de quem não tem condições mais de tocar a sua família, a sua profissão do jeito que o governo está impondo, né? De garganta abaixo. E agora se reuniram, não é com sindicato, não é com nada, é o povo mesmo, os caminhoneiros se reuniram e falaram, não, nós vamos pôr ordem na bagaça. E vamos colocar, tá? Isso eu vou contar para vocês já já. A minha repórter externa, a Carol, vai participar conosco hoje. Nós vamos fazer um bate-bola muito gostoso, porque ela fez uma matéria também lá na Câmara Municipal, onde foi discutido ontem à noite, né? Teve como é que fala? A assembleia lá dos ônibus lá. Daqui a pouco eu lembro o nome disso tudo. Como eu não marquei, não tem como, tá? E foi discutido, né? É uma audiência pública, tá? Ninguém me ajuda aqui no estúdio, não adianta, né? A Carol tá lá, tá a Mangabeira aqui, tá o Caipira Apaixonado, ninguém chega daí e fala, Clóvis, audiência pública sobre o transporte, chamada pelo Padre Sérgio. A Carol teve lá, participou, né? Pegou alguns comentários, tudo, muitas fotos, e nós vamos te falar o que foi resolvido, tá? Foi muito bacana, eu acho que vale a pena a gente escutar. Eu tenho muito o que falar sobre isso. E tem também o meu amigo, né, o Cícero Mangabeira, que vem falar de tudo que este governo maravilhoso, um abraço para o presidente Michel Temer, né? Vamos dar um abraço para ele enquanto ele está no poder, né? Porque já já eu acho que ele vai sair do poder, vai fazer companhia para o Lula. Mas enquanto isso, né? Um abraço para ele, porque nós vamos discutir as leis, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo quanto às leis trabalhistas, tá? O Mangabeira vem conversar comigo já já e nós vamos discutir isso. Agora, para a semana que vem, deixa eu deixar vocês com água na boca antes de eu chamar um comercial. Para a semana que vem, eu já chamei o doutor Jailton, eu tive com ele ontem, e ele me passou uma nova lei que está sendo julgada, e não é piada o que eu vou falar para vocês, tá? Está sendo julgada essa lei, aonde vai ser aprovada, acho, né, a condição de casamento com mais de uma pessoa. Não é com sexo oposto, não é aquela coisa, não. É você poder ter duas mulheres, cidadão. É a mulher ter dois maridos. Não é brincadeira o que eu estou falando, não. Já está em processo isso. Daqui a pouco, a lei vai permitir o cara ter duas mulheres dentro de casa. Já tem quem tem, né? Vai permitir a mulher ter dois maridos, ou coisa parecida. Não é brincadeira o que eu estou te falando. Semana que vem, o doutor Jailton vem aqui e ele vai explicar como é que está tramitando tudo isso. É muito engraçado, tá? Eu acho cômico, né? Mas no Brasil tem de tudo. Eu já volto. 2 minutinhos, tá? Cassiano Auto Center, freio, suspensão, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, escapamento e troca de óleo, mecânica em geral, pneus, rodas e suspensões especiais, todas as marcas nacionais e importados. Cassiano Auto Center, a melhor escolha para o seu carro. Avenida Carmine Feola, 1028 no Catarina Zanaga, em Americana. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso, 3648-9993 ou 3648-9989. Cassiano Auto Center.
conhece, não discute. A linha de bebidas da Novo Engenho transforma suas receitas com sabores únicos e marcantes, como vodka Balancoff para fazer a Quem conhece, não discute. A linha de bebidas da Novo Engenho transforma suas receitas com sabores únicos e marcantes, como vodka Balancoff para fazer aquela caipirinha, ou a sua bebida preferida para os paladares mais exigentes, licores especiais e uísque Al Capone. A bebida do momento, Blue, é claro, não pode faltar. Conhaque Federal, todo mundo gosta. Acesse o site novoengenho.com.br. Exija sempre o melhor. Exija Novo Engenho. Estou aqui no Ligare conversando com a diretora, a Laine, e ela vai nos falar o que é o Ligare. Laine, tudo bem? O que é o Ligare? O Ligare é um centro de psicoterapias corporais. Ele foi fundado em 1995. Nós já estamos aqui em Americana há 23 anos. Eu e Odila Veiga. E nós saímos de São Paulo, onde nós trabalhávamos, e fundamos um instituto que não era nesse lugar, mas era em outro. E a gente trabalha com a psicoterapia corporal, que é a mente e o corpo simultaneamente. Para nós não existe uma cisão entre o corpo e a mente. Existe só uma unidade única, que é corpo e mente. Então, tudo que acontece no corpo, acontece na mente e vice-versa. Então, nós damos aula de pós-graduação e nessa área, e nós somos vinculadas ao Instituto Internacional de Bioenergética dos Estados Unidos. Esse instituto é que nos dá, com essa parceria, ele nos dá a possibilidade de nós emitirmos um certificado internacional. Então, os nossos alunos, eles podem trabalhar tanto aqui no Brasil quanto fora. Olha, deu um maior bochicho aqui no estúdio já o fato de eu falar que o doutor Jailton, né, um excelente advogado, que ele vem falar o trâmite desse casamento com mais de uma pessoa, né? O homem pode, agora foi aprovado, casar o matrimônio, o casamento do mesmo sexo. Isso já não é mais novidade. Agora a próxima novidade é poder casar com mais de um, né? De repente pode ter 3 pessoas no relacionamento, 4, sei lá como é que vai ser isso. Mas o doutor Jailton veio para cá, já deu o que falar, já começou a tocar telefone, já virou bagunça aqui, né? Mas semana que vem a gente coloca no ar isso, porque é muito interessante. Agora eu queria falar sobre o que aconteceu aqui na Câmara Municipal de Americana, onde foi chamada uma audiência pública pelo vereador Padre Sérgio, né? Mesmo voltando, né, saindo do sistema radial, o transporte coletivo, voltando para o sistema antigo, mas foi mantida, né, a audiência pública para tentar resolver esses problemas que tem no transporte público da Americana, onde deveria ter 80 ônibus circulando, e sabemos que não tem isso. Teve bastante gente, vocês estão vendo aí as fotos do que aconteceu, tem muita gente lá pleiteando o seu direito de transporte, e a nossa repórter, a Carol, estava lá, acompanhou de perto, né, e ela vai nos falar, nós vamos conversar sobre isso, a imagem que ela teve, o que ela viu lá, o que ela conseguiu detectar perante os vereadores que lá estavam, perante o presidente da mesa, né, no caso o vereador Padre Sérgio, mais o manda-chuva da VPT, né, o seu Claudinei, né, que foi lá falar o que pode ser feito, é técnico em transporte. Estava lá também um advogado trabalhista, que falou também, né? Então, todas as pessoas discutiram com a população e o que aconteceu. Carol, seja bem-vinda. Boa tarde, Clóvis, tudo bom? Boa tarde, pessoal de casa. Pois é, ontem teve essa audiência pública, foi chamada pelo Padre Sérgio para falar um pouco mais sobre o transporte público, que estava uma catástrofe, mudaram para o sistema radial, ninguém conseguiu se acertar, ninguém conseguiu se encontrar, ônibus que passava, ônibus que não passava, o ticket não foi falado, não foi feito um programa antes,
uma divulgação de como seria feito, e depois de 10 dias voltaram ao sistema antigo. Agora voltou e não tem ônibus, e as mesmas situações continuam. Agora, Carol, teve muita gente lá envolvida, né? Eu vejo assim, na minha opinião, pelo que eu vi, eu passei lá, você ficou mais tempo que eu, mas na minha breve passagem por lá, tinha muito pouco usuário do transporte coletivo, efetivamente. Aquela pessoa que pega o ônibus para trabalhar, pega o ônibus para estudar, pega o ônibus para ir no médico, sei lá, para fazer os seus afazeres. Tinha muita gente lá do sítio, lá de fora, que usa transporte rural. Tinha outras pessoas também, lógico. Mas é isso mesmo que aconteceu lá? Exatamente, Clóvis. Na participação, no pessoal que estava assistindo essa audiência pública, a gente via bastante pessoas dos assentamentos, desses bairros mais afastados, que pouco vêm para a cidade, e eles estavam lá, eu imagino que seja só para fazer uma pressão política, uma pressão ali no pessoal que estava dirigindo e também na empresa, né? Aplaudir, né? Exatamente. Porque os vereadores, ou algumas pessoas que falavam, né? Que tinha o direito de falar da palavra lá, era vaiado ou aplaudido. Então deu a impressão que as pessoas foram lá para isso. Massa de manobra, é isso? Isso. Ficou bem claro que foi. E dava até assim, durante toda a audiência, a gente ficou bem claro quem estava ali para apoiar e quem eles estavam apoiando. Ficou bem claro. Teve um vereador que estava presente, tá? Eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele saiu de cadeira em cadeira, depois ele foi me confiar e deixar mais a par do que estava acontecendo, vamos dizer assim, né? Mas eu não tenho autorização de divulgar o nome dele, mas ele conversou com várias pessoas e chegou com essa conclusão. Falou, olha, realmente muito poucos aqui tomam ônibus, muito poucos aqui usam o transporte coletivo. Não foi isso? Foi isso mesmo. Chegou até a gente mesmo esse dado de que foi feita uma pesquisa de cadeira em cadeira, boca a boca, vamos dizer. Perguntando, você usa? Ah, não uso, só fui convidado para vir aqui e eu tô aqui. Agora, Desculpa, Clóvis, muita gente não sabia nem por que estava ali. O pessoal estava achando que ia ser por uma outra questão e não estava nem com esse intuito de transporte público. Você fez algum áudio lá dizendo a satisfação ou insatisfação das pessoas, não foi isso? Teve um áudio lá ou vídeo? Você fez na audiência? Da audiência? Eu não cheguei a fazer nenhum áudio, nem vídeo. Não teve. Então é outra matéria lá. Isso, dos caminhoneiros que nós vamos conversar já. Da audiência não consegui fazer, infelizmente. Mas lá na audiência, gente, o que mais me deixou impressionado, o pouco tempo que eu fiquei lá, e a Carol pode falar mais sobre isso, é que o nosso secretário de transporte, tá? O homem que é responsável pelo transporte de Americana, né? Ele é tão bem instruído, ele é tão bem estudado, ele sabe o que está fazendo de tal maneira que eu fiquei impressionado, gente. Porque na fala dele, e eu estava lá, eu consegui ver isso, ele falou exatamente o que a empresa de ônibus precisa fazer. Eu não sei se ele é dono da empresa, eu não sei se ele é sócio da empresa, eu não sei se ele tem alguma cota com a empresa, eu não sei. Mas ele falou que a empresa precisa de uns ônibus melhor, ele falou que a empresa precisa de ônibus, a álcool, precisa, sabe? Só no mecanismo do ônibus. A função de um secretário, como é que é o nome do secretário? Você lembra? Eu nem lembro o nome dele, desculpa, gente. Mas a função de um secretário não é administrar uma empresa de ônibus, é fiscalizar. É mostrar que o serviço dela tem que ser executado. Ela ganhou uma concorrência, ela assumiu uma concorrência. Então ele tem que fiscalizar, ele não tem que falar que o ônibus é bom ou é ruim, ele tem que exigir que seja bom. Ele tem que exigir que esse ônibus tem que ter a validade que consta no contrato. Salvo engano, é 5 anos. E na nossa frota aqui, né, ele falando, o ônibus tem que ter mais conforto, não pode fazer barulho, ele sabe disso. Gente, um ônibus com menos de 5 anos não faz barulho. Carro zero não faz barulho. Você anda num carro zero, sai da concessionária, um carro 1, 2, 3 anos, ele não faz barulho, é redondinho. Anda num Chevette 75. Anda num Corcel 75. É uma carroça. E ônibus, transporte público é a mesma coisa. Então não vem falar que
Sabe, o ônibus tem que ter um motor atrás, na frente, tem que ser novo. O povo merece. Daí ele pega e chega para mim e fala, não, a população está disposta a pagar, tá? Um veículo que custa, o elétrico, 1.300.000. Se não paga nem 350, a população tem que pagar nada. A população não tem que pagar nada. A população contrata, ela paga a passagem dela para transporte diariamente. Quem tem que comprar o meio de comunicação, o meio de transporte, o meio de trabalho é a empresa. Adianta eu pedir para você, telespectador, me ajudar a pagar essa câmera que está me sintonizando? Pagar todo esse sinal aqui? Você está pagando a sua conta de energia, de net, do que faz chegar o sinal aí. Quem pega o ônibus está pagando a passagem para ser transportado. Ele não está pagando o ônibus. Quem está pagando o ônibus é o empresário. Agora é muita sacanagem que foi falado lá ontem, não foi, Carol? Foi sim, Clóvis. E tem, lá ficou bem claro um descaso. Chegaram lá falando sobre, não, nós vamos resolver, hoje a gente chamou essa audiência para a gente conversar, chegar à solução. Porém, qual solução chegou? Nenhuma. Saímos de lá com questões, e as mesmas questões de antes. O que foi levantado pelo de transporte da empresa, o secretário de transporte, foi as melhorias que deveriam ser feitas. A empresa falou para a gente o que a gente sabe, tudo que a gente pergunta. Qual é o ônibus que a gente quer, o quanto a gente quer pagar, qual é o valor, qualidade. E tá, tudo bem. O que foi falado? Não se chegaram nenhuma dessas perguntas que foram levantadas tiveram resposta, nem mesmo por parte dos vereadores. Os vereadores também criticaram arduamente que não foi conversado entre eles, não foi avisado antes, até mesmo para os vereadores, as mudanças e todos os projetos que são feitos no transporte público. Foi uma questão muito repetida lá. Só que, um ponto, eles estavam reclamando, só que nessa audiência a gente tinha 4 vereadores. 3 assistindo e o padre Sérgio, que convocou a audiência. Cadê os nossos vereadores? É aquela história que eu sempre falo, a audiência pública é uma coisa, a audiência de classe é outra. Onde foi uma audiência mista. Tinha o povo, tinha a classe envolvida, o sindicato dos condutores estavam lá, tá? Na mesa, inclusive, estava o vice-presidente, estava sentado lá, o presidente estava lá no saguão, o Paulinho da Força, estava todo mundo lá. Agora, dava para sentar, foi o que o vereador Wellington Rezende no final falou, tá? Que ele esperava, e falou muito bem, que saísse com uma posição, pelo menos chamar uma nova reunião, sabe, entre a empresa, a prefeitura e o sindicato, a população, para chegar num denominador comum, porque a cidade é pequena. Eu canso de falar aqui, gente, não é difícil administrar o transporte público de Americana. Basta ter força de vontade e um pouquinho de sabedoria, um pouquinho só, tá? Para saber que a população tem lugares certos, que moram e que trabalham e que estudam. É só fazer uma planilha disso tudo e pôr os ônibus para a população chegar onde tem que chegar, com o menor custo possível. Agora, todo mundo só falou lá de vereadores a empresários, de lucro, sabe? Que a empresa tem que ter lucro. Em outras palavras, não falaram assim, tá? A empresa tem que ter lucro. Tem. Nenhuma empresa vai se constituir, nenhuma empresa vai ser tocada se não tiver lucro. Ela vai à falência. Agora, esse lucro tem que ser administrado. Não dá para você chegar numa audiência pública, enfiar a garganta abaixo, falar, olha, o ônibus que vocês têm é esse e vocês têm que tomar. Ontem, dos 15 depoimentos que teve lá, que a população quis falar, quis se expressar mesmo, eu achei muito bom isso, mas uma das 15 lá que me chamou a atenção, ela foi muito clara. Ela falou, não, eu tenho condições de vir de carro, mas eu gosto de andar de ônibus. E que bom, gente, se a população inteira tivesse um transporte coletivo de qualidade, com o mínimo que é prometido, tá? Com a mecânica em ordem, carros mais novos, com Wi-Fi, sabe, é o mínimo. Com aquele sistema de Android lá, de internet, onde você vê onde o ônibus está,
Mas o sistema foi fornecido, segundo descobrimos ontem, né, Carol? Para a prefeitura sabe onde estão todos os ônibus. Mas e o usuário? A prefeitura não toma ônibus, gente. A prefeitura tem que saber onde está cada ônibus. Para quê? O Omar Najar toma ônibus? O secretariado todo toma ônibus? Duvido. Tá? Tem uns que falam, né? Ah, eu toma nada. Mentira. Bando mentiroso. Entendeu? Toma ônibus para fiscalizar, como teve vereadores que já tomou. Isso eu sei. Agora, gente, põe esse sistema aí para o cidadão que toma ônibus, ele sai em 5 minutos da casa dele, olha e fala, oh, daqui 5 minutos o ônibus está no ponto. No ponto ou na guia, né? Porque a Americana não tem ponto. Tem guia pintada de vermelho e azul. Isso é ponto de ônibus. Tá? Eles configuram o ponto de ônibus. Tá? E é muitos, não é poucos não. Pinta uma guia vermelha e uma azul. Ali é ponto de ônibus. O motorista tem que saber que não pode estacionar ali. O motorista do ônibus tem que saber que é ali que ele tem que parar. E o usuário tem que ficar ali, debaixo do sol, de chuva, esperando o ônibus que vai saber que hora vai passar. Então, a conclusão que chegaram ontem foi isso. Sabe? Que tem que se resolver. Um dia, quem sabe. Não é isso, Carol? Exatamente. Ficou essa questão, tem que se resolver, vamos. E qual a solução? Não chegaram. O que a empresa afirma é que o melhor sistema seria o radiação, exatamente, só que levaria mais tempo de implantação. Ela afirmou que levaria de 2 a 3 meses para se acertar o serviço, pediu leis também, incentivo da prefeitura com leis que proibissem o uso do cartão indevido, só que também não teve nenhuma resposta de nenhum dos vereadores, de nada. Então ficou um jogo. O pessoal vereadores ficaram jogando para a empresa para vereador, e a gente fica no meio desse jogo. A gente fica sem saber. Cruzado, na verdade, né? Fica. Mas aqui vamos esperar uma próxima reunião, um próximo jeito, né? Que o nosso prefeito, com o seu secretário de transporte, mais os vereadores e a aviação Princesa Terceirana, que está sozinha, nadando de braçada nessa cidade, tá? Dá um jeito de atender. A única coisa que o povo quer é ser atendido. Poder ter o direito de usar o transporte coletivo de acordo para ir e voltar da sua casa para o seu trabalho, para o seu estudo, ou onde quer que seja. Tá? A única coisa que eles querem é isso. Então vamos esperar a prefeitura tomar uma atitude e a gente vai estar divulgando. 2 minutinhos eu já volto. Não sai daí não. Cassiano Auto Center, freio, suspensão, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, escapamento e troca de óleo, mecânica em geral, pneus, rodas e suspensões especiais. Todas as marcas nacionais e importados. Cassiano Auto Center, a melhor escolha para o seu carro. Avenida Carmine Feola, 1028 no Catarina Zanaga, em Americana. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso. 3648-9993 ou 3648-9989. Cassiano Auto Center. Quem conhece não discute. A linha de bebidas da Novo Engenho transforma suas receitas com sabores únicos e marcantes, como vodka Balancoff para fazer aquela caipirinha, ou a sua bebida preferida para os paladares mais exigentes, licores especiais e uísque Al Capone. A bebida do momento, Blue, é claro, não pode faltar. Conhaque Federal, todo mundo gosta. Acesse o site novoengenho.com.br. Exija sempre o melhor. Exija Novo Engenho. Estou aqui no Ligare conversando com a diretora, a Laine, e ela vai nos falar o que é o Ligare. Laine, tudo bem? O que é o Ligare? O Ligare é um centro de psicoterapias corporais. Ele foi fundado em 1995. Nós já estamos aqui em Americana há 23 anos. Eu e Odila Veiga. E nós saímos de São Paulo, onde nós trabalhávamos, e fundamos um instituto que não era nesse lugar, mas era em outro, e a gente trabalha com a psicoterapia corporal, que é a mente e o corpo simultaneamente. Para nós não existe uma cisão entre o corpo e a mente, existe só uma unidade única, que é corpo e mente. Então tudo que acontece no corpo acontece na mente e vice-versa. Então nós damos aula de pós-graduação e nessa área,
e nós somos vinculadas ao Instituto Internacional de Bioenergética dos Estados Unidos. Esse instituto é que nos dá, com essa parceria, ele nos dá a possibilidade de nós emitirmos um certificado internacional. Então, os nossos alunos, eles podem trabalhar tanto aqui no Brasil quanto fora. E assim voltamos agora para baixar um pouquinho, né? Porque já eu vou falar da greve dos caminhoneiros, já eu vou baixar o sarrafo, mas para me acalmar um pouquinho, nada melhor do que o meu amigo, né? O Cícero Mangabeira, que vem dar uma aula, né? De contador, de aposentadoria, de falar de tudo aquilo que ele sabe muito melhor do que eu. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, Clóvis, foi divulgado dia 17 que falta emprego para 27,7 milhões de brasileiros. Mas isso não é verdade, não pode ser, porque a gente pega aí tanta divulgação que tem, tá? Há pouco tempo atrás saiu que era 12 milhões só. Não, só, né? Como coisa que é pouco. Daí falaram, não, é só 12 milhões de desempregados, mas o governo do seu Michel Temer, mais o Ministério do Emprego, não sei o quê, tá mexendo os pauzinhos, tá? E vai acabar. Daí você vem me falar que está em 27 milhões. 27,7 milhões falta emprego para essa quantidade de brasileiros. O que acontece? Teve uma pesquisa, o PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Avaliação de Domicílio, né? Em que 13,7 milhões são desempregados, tá certo? 13,7 milhões desempregados, perderam emprego, enfim. Não tem carteira registrada. Perderam emprego, estão desempregados. 6,2 milhões estão subempregados. O que seria esses subempregados? São aqueles que possuem um emprego aí de 30 horas semanais e que precisam de uma renda aí para poder sobreviver, né? Porque o salário é muito baixo, tá certo? Então eles precisam de uma renda. 7,8 milhões, tá certo? Está dividido em quê? Desalentados, que são desalentados, que já desistiram de procurar emprego. E outros que geralmente são mulheres, geralmente não, são a maioria são mulheres que, em decorrência de cuidar do filho, não está procurando emprego. Agora, eu acho, tá? Eu vejo assim, imagina você, meu amigo e minha amiga, tá? Você é um pai de família, ou a mãe de família, tem muitos casos que o pai já deu linha na pipa, tem um bando de sem vergonha, um bando de cachorro aí que vai para o mundo mesmo e larga a mulher com as filhas aí, né, Mayra? Tem muito disso, né? Que a mulher é a dona da casa, a mulher é que cuida de tudo, né? E daí ela sai procurando seu emprego, sabe? Ela tem já a sua função, seu emprego, anda, não consegue. Chega uma hora que ela faz isso que o Mangabeira está falando aqui. Fica desanimada, larga tudo para lá e daí acontece o quê, Mangabeira? Então, foi o que eu falei, são desalentados, que já desistiram de procurar emprego, né? E isso corresponde a 4,6 milhões de pessoas que estão desalentadas. Ou seja, a mídia, de uma forma geral, ou o povo, vamos colocar assim, ele fica atento ao quê? Os 13,7 milhões que estão desempregados. Mas esses porcentagens que eu havia citado, 6,2, né? Que tem o subemprego, e os 7,8 que são desalentados e outros são que não vão procurar em decorrência cuidar do filho, se forem para o mercado de trabalho, não vai ter emprego. Ou seja, a coisa está bem pior do que se imagina e do que é divulgado, né? Quando eu falo que a engrenagem está rodando do lado contrário, né? E eu explico para vocês o que é rodar do lado contrário e do lado certo, tá? É o seguinte, você imagina uma roda, tá? Que ela roda da seguinte forma, né? O trabalhador trabalha, recebe o seu salário, recebendo o seu salário, ele vai no mercado, ele vai no comércio, ele gasta. Esse comércio que pegou essa renda, pegou esse dinheiro que ele acabou de receber, compra do seu atacadista, o atacadista faz a mesma coisa com a indústria, e vai rodando, a roda está rodando do lado certo. Então, cada vez que essa roda dá uma girada, o pai de família, comprando do mercado, o mercado tem que contratar mais um funcionário, ele gera mais um emprego, porque o movimento dele aumenta. O atacadista, vendendo para esse mercado,
ele contrata mais funcionários. Por quê? Porque ele está vendendo mais. A indústria, para vender para o atacadista, a mesma coisa. Tem que aumentar a sua linha de produção. E todo mundo vai aumentando e vai contratando. Com tudo isso, o governo, que é o maior sócio de qualquer empresa, começa a arrecadar mais dinheiro também através dos impostos. Então a engrenagem está rodando do lado certo. Tá? O país está crescendo, o PIB vai crescendo, isso aí começa a dar certo. Isso, não sou ninguém para explicar isso para o nosso ministro da Fazenda, que quer ser presidente da República. Muito menos para o seu Michel Temer, que está presidente da República. Né? Não vou falar que não, porque ninguém elegeu ele, mas está presidente da República. Então, a conta é muito fácil, só que eles estão fazendo girar ao contrário. Aqui em Americana é a mesma coisa. Manda-se embora, ou seja, tirou um consumidor do mercado, tirando esse consumidor do mercado, o mercado passa a comprar menos do atacadista, o atacadista vendendo menos, passa a comprar menos da indústria, ou seja, a engrenagem está rodando lá do contrário. A falência é iminente. Isso para o mercado, para o atacadista, para a indústria e para o país. Não é isso? Exatamente. Lembrando que os empregos surgem de quê? De aumento de produção e aumento de consumo. Ou seja, não há o que... Clóvis, um detalhe que eu vou comentar é o seguinte. A inflação, muita gente fala, olha, o gás, combustível, energia está aumentando. O que acontece? O Índice Nacional de Preços, né? De uma forma ampla, né? O INPC, INPA, desculpa. O que ele acontece? O combustível, a energia elétrica, né, e o gás, ele tem um peso menor. Se ele sobe, é o peso 10. Ou seja, se ele sobe, o peso é 10. Os alimentos que tiveram, desde 1998, teve uma baixa, de reduzir o preço, eles têm um peso 25. Ou seja, caiu o preço do alimento, né? A inflação foi baixa. Então, ou seja, e esse transporte de alimentos, de frutas, enfim, de vários, que precisa de combustível, precisa de caminhoneiro que estão fazendo greve, eles não entram, só tem peso 10? Será que não é manipulação? Olha a pergunta que ele me faz, né? Ele joga batata aqui para minha mão, porque ele sabe que eu vou meter o pau. Ele sabe que eu vou baixar o sarrafo. Porque, gente, chegou a hora de moralizar esse país. Fazer essa engrenagem que eu expliquei agora, a grosso modo, tá? Rodar para o lado certo. Isso só depende da gente, de mim, depende de você, depende de nós que trabalhamos, tá? Porque se a gente não fazer isso aí acontecer, tá? O governo também não vai fazer, não. O governo quer que nós nos lixamos. Essa é a verdade. O atual governo, né? O que vai vir agora, né? A partir de outubro, espero que pense um pouco no país, né? E menos neles mesmo, porque o que a gente está vendo é que eles estão pensando mais neles do que no país, não é isso? Exatamente. Só corrigindo o que eu havia dito, é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. E são mais de 400 produtos que entram nesse levantamento, nesse índice aí. Então, são determinadas coisas que são colocadas que é evidente que combustível, gás e energia elétrica, eles influenciam direto no preço final do produto. Como que esse produto aumentando, como vem aumentando absurdo, ele não interfere na inflação? É essa real mesmo ou é uma manipulação? É manipulação. É manipulação porque quando você fala em inflação, na minha opinião, tá? Inflação é tudo aquilo que sobe, tá? Passa de um preço para o outro, aquilo lá está gerando algum fator, né? Agora, como é que você pega a gasolina, por exemplo, sobe todo dia? Ah, mas ela não faz parte da inflação. Mas peraí, mexe no meu bolso, mexe na minha vida. Como é que não faz parte da inflação? Ah, o gás não faz parte da inflação. Eu cozinho, você cozinha, todo mundo. Fora os outros meios de uso que tem o gás. Não é só para cozinhar. Hospitais usam, tem muita coisa. Tá? E não sai do bolso isso? Combustível, água. Peraí, gente. Inflação tem que ser medida dentro de tudo aquilo que você gasta. Subiu acima do que tem que subir, é uma inflação que é gerada. Lembrando que o que eu havia dito, o gás, o combustível, a energia elétrica, ele tem peso. Ele faz parte das medidas do cálculo para a inflação. Só que o peso
da gasolina. É quase zero. É peso 10, enquanto que alimentos são peso 25. Então os alimentos baixaram, abaixou a inflação. A coisa não é assim. Você vai pegar gasolina para trabalhar, o caminhoneiro para transportar os alimentos, enfim. É uma coisa meio contraditória, né? Ô Cícero, agora vamos falar do meio que você conhece bem, a aposentadoria desse povo aí. Eles são envolvidos nisso tudo? Como é que a gente fala com esse povo? Não, a aposentadoria, no caso, é o déficit que o governo está tendo, né? Mais de 3 bilhões anuais, que eu já havia até comentado em outro programa. Esse rombo do Caixa que está forçando, o governo está tentando, como eu havia dito, não, ele cancelou, né? Por quê? É época de eleição, evidente. Né? Ele falou que foi por causa do Exército que invadiu o Rio de Janeiro, aquela coisa toda. E não foi, por causa da inflação. Então, o que acontece? Esse rombo, eu só fico pensando, pode falar aqui? Pode, tudo. Esses bilhões que os bancos estão devendo à Previdência, como é que faz para cobrar? Bilhões. Eu não vou falar os bancos, porque aí não é o caso. Todos, né? Todos. Estão devendo bilhões. E empresas que estão aí no Lava Jato, enfim, todo esse processo, devem bilhões. É a cobrança. Cadê a cobrança para esses bancos, para essas empresas que estão devendo esse absurdo, esse dinheiro tão alto? Você já parou para pensar que uma boa parte desses banqueiros, desses empresários, fazem parte do governo? Indiretamente ou diretamente? Então é difícil você cobrar o teu vizinho. É difícil você cobrar aquele que está do teu lado. É muito complicado isso, sabe? Só se o país fosse totalmente, sabe, chegar e falar, não, o que é certo, o que é errado. Tem muito político assim. Tem muito deputado, muito candidato a deputado que está partindo desse princípio. É pedra, é pau, tá? Pena que o nosso atual governo, ou atuais governos, né, que vem alguns anos assim, protegendo os seus e metendo o pau nos outros, deixaram a batata ficar tão quente que está acontecendo o que o Mangabeira está falando, né? Os bancos não são cobrados. Eu tenho um ponto de vista de ver os governantes, enfim. Ao meu ver, eles são meros gerenciadores de interesses dos megas banqueiros e megas empresas. A verdade é essa, mas é um assunto mais profundo aí que, né? Nós voltamos a discutir, né? Vamos fazer isso aí, porque, quem sabe, a gente cutucando, né, aparece alguém e manda eu calar a boca, né? Tem muita gente que já mandou o recado, existe uma perseguição, né? Eu vou falar com o seu Valentim, vou dar até nome, não vou dar sobrenome não, porque tem bastante Valentim, né? Não adianta ficar na perseguição da minha pessoa, né? Eu tenho uma equipe, viu, seu Valentim? Eu tenho uma equipe de comunicação muito grande atrás de mim. Eu não preciso mexer no meu Facebook, viu, seu Valentim? Eu não tenho a necessidade de eu mexer no Facebook. Eu tenho outros empregos, outros cargos, tenho sim, mas pode me perseguir. Me persegue, que o couro é grosso aqui, eu aguento porrada, tá? Enquanto isso, você fica na inveja aí, me assistindo, obrigado pela audiência, tá? Porque isso me leva a crer que o senhor está me assistindo pela perseguição que o senhor está fazendo contra a minha pessoa, tá? Mas a gente vai conversar um dia. Ô Cícero, eu tinha que dar esse recado, tá? Desculpa, mas tá? Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado, Clóvis, obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos. Eu vou chamar um comercial e nós já voltamos, né? Porque eu quero falar sobre a greve dos caminhoneiros. Eu sou apaixonado por esse emprego, por esses guerreiros, esses vitoriosos que traz o nosso pão, traz o nosso arroz com feijão, traz as nossas roupas. Essa TV que você está vendo foi os caminhoneiros que trouxeram. Então, são meus heróis sim, e eu vou falar deles já já. Não saia daí. Cassiano Auto Center, freio, suspensão, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, escapamento e troca de óleo, mecânica em geral, pneus, rodas e suspensões especiais. Todas as marcas nacionais e importados. Cassiano Auto Center, a melhor escolha para o seu carro. Avenida Carmine Feola, 1028 no Catarina Zanaga, em Americana. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso. 3648-9993 ou 3648-9989. Cassiano Auto Center.
Quem conhece não discute. A linha de bebidas da Novo Engenho transforma suas receitas com sabores únicos e marcantes, como vodka Balancoff para fazer aquela caipirinha, ou a sua bebida preferida para os paladares mais exigentes, licores especiais e uísque Al Capone. A bebida do momento, Blue, é claro, não pode faltar. Conhaque Federal, todo mundo gosta. Acesse o site novoengenho.com.br. Exija sempre o melhor. Exija Novo Engenho. Estou aqui no Ligare conversando com a diretora, Laine, e ela vai nos falar o que é o Ligare. Laine, tudo bem? O que é o Ligare? Bem, o Ligare é um centro de psicoterapias corporais. Ele foi fundado em 1995. Nós já estamos aqui em Americana há 23 anos. Eu e Odila Veiga. E nós saímos de São Paulo, onde nós trabalhávamos, e fundamos um instituto que não era nesse lugar, mas era em outro, e a gente trabalha com a psicoterapia corporal, que é a mente e o corpo simultaneamente. Para nós não existe uma cisão entre o corpo e a mente, existe só uma unidade única, que é corpo e mente. Então tudo que acontece no corpo acontece na mente e vice-versa. Então, nós damos aula de pós-graduação e nessa área, e nós somos vinculadas ao Instituto Internacional de Bioenergética dos Estados Unidos. Esse instituto é que nos dá, com essa parceria, ele nos dá a possibilidade de nós emitirmos um certificado internacional. Então, os nossos alunos, eles podem trabalhar tanto aqui no Brasil quanto fora. E como eu estava falando para vocês, né, dos guerreiros caminhoneiros, né, decidiram, desde a semana passada, né, eles vêm querendo parar, mostrando para o nosso governo, nosso ilustríssimo governo, que eles estão se sentindo acuados, né, que eles não estão levando o arroz com feijão para dentro da casa deles, para transportar para mim, para você, para todos nós, né, o caminhoneiro não está conseguindo. Por quê? Porque ele tem que pagar pedágio, ele tem que pagar combustível, ele tem que pagar a manutenção do seu veículo, né? E o frete não está dando. Daí o governo vem e coloca o aumento do combustível diário, praticamente. Então chegou num ponto insuportável, eles começaram a mostrar que eles podem parar semana passada, segunda-feira eles pegaram com mais força, terça-feira foi mais ainda, eu cheguei a falar aqui, tá? Quarta-feira deu uma paralisada. Hoje parou tudo, o caminhoneiro hoje não anda, né? Então nós temos vários depoimentos, tem muita coisa que eu vou passar para você agora, porque a minha repórter favorita, a dona Carol, né, foi para as ruas, fez enquete, conversou com o caminhoneiro, trouxe áudio, é muita coisa interessante, não foi isso, Carol? Foi isso mesmo, Clóvis. E aqui a gente viu em Americana o pessoal aderindo, todos os caminhoneiros aderindo, e nós tivemos manifestações ali na Itanhanguera, na entrada da Anhanguera para a SP-304, Sumaré, ali na Anhanguera, perto de Sumaré, teve paralisação total, teve agora na Brasil. E está na sua tela aí o que está acontecendo, né? Isso. A tarde toda, a Carol foi lá e pegou, ela trouxe essas imagens aonde os caminhoneiros estão deixando os veículos passarem, né? E segundo consta, até domingo, o caminhoneiro vai parar, quer dizer, foi para a pista, eles vão parar. E os carros de passeio vai seguir viagem, quer dizer, não está prejudicando a população. Tá? Eu achei uma atitude muito bonita dos caminhoneiros, onde deixa os carros de passeio passar e para os caminhoneiros só, porque é o evento que eles estão fazendo, onde os caminhoneiros estão mostrando as suas necessidades, não é, Carol? Exatamente. Aí nós tivemos as altas dos preços. A gente vê que está absurdo. Essa foto aí, Carol, essa foto foi o Guilherme que mandou, o Guilherme Santos mandou para mim, tá? Esse posto, desculpe, esse posto, gente, não é lá no Amazonas, não. Esse posto não é lá em Pernambuco que a turma está falando. Daí me falaram hoje de manhã que aqui na cidade vizinha, em Montemor, está R$ 9,00 o combustível, duvidei. Mas o Guilherme Santos foi lá, sabe aonde, gente? Avenida Brasil, aqui, ó.
Do lado do posto ali, que tem o shopping ali, o Smart Mall, né? Do lado, na frente do Smart Mall, esse posto, põe o preço aí que eles estão praticando. Gente, isso aí é uma irresponsabilidade. Isso é crime, na verdade, né, Clóvis? Não. Isso que está fazendo, porque isso daí não são as taxas de Petrobras, de governo. Isso é roubo. Isso é roubo. Isso daí o que aconteceu? Foram pessoas, os donos de postos, viram que estavam começando a faltar e começaram a subir o combustível por conta própria. Isso daí, na verdade, é roubo. Isso é aqui na Avenida Brasil. Se você abasteceu lá, ou vai abastecer, porque está faltando combustível, já chegou a esse ponto, peça nota fiscal, abastece, usa o combustível. Ah, eu pus 10 litros lá, vai virar R$90, tá? Pega a notinha dos R$90 que você vai pagar, a R$10 o litro praticamente, e vai no Procon e denuncia. Vamos fazer um movimento em cima disso, porque o Procon vai para cima, ele vai devolver teu dinheiro, porque você está sendo roubado, está cobrando 2,5 vezes a mais, 250% a mais, tá? Então é muito difícil. Daí, dentro disso tudo, né, a Carol pegou e conversou com alguns motoristas, porque não é só o caminhoneiro, não é só esse profissional que está se colocando a cara a tapa, vamos dizer assim, para a população ir contra ele ou o governo. Não é isso. Mas daí a Carol pegou e falou, olha, eu quero saber se a população está a favor ou contra esse tipo de manifestação. Coloca na tela para nós. Você é a favor ou contra dessa greve que está acontecendo hoje no país? Sou a favor, apesar da gente acabar ficando prejudicado agora, mas acho que para o futuro isso é bom, então eu sou a favor. Eu sou a favor, sim, porque é uma coisa para o nosso próprio benefício, né? A gente tem o desgaste de ficar aqui na fila, tudo, mas isso é para abaixar o combustível, né? Acho que já faz tempo que está precisando. Já ter acontecido isso. Todo mundo foi a favor? E é só o começo, né? Eu acho que mais uma vez nós brasileiros temos que pagar por um problema que é do governo. E que ele deveria estar promovendo para que nós pudéssemos cada dia mais ter que pagar menos por aquilo que eles fizeram no governo deles, né? Roubaram, fizeram e mais uma vez os brasileiros têm que pagar por isso. Para vocês verem, tá? A população em si, né? É alguns casos só, né? Que nós pegamos hoje. Hoje foi agora à tarde, isso. A Carol foi para os postos, para a avenida, para a rodovia e veio com esse depoimento aonde a população, tá? Viu? E isso é um recado para o seu Michel Temer, para o governador, tá? Para todo mundo que está administrando o transporte aqui. E ver que a população não está contra o caminhoneiro. Pode faltar alimento em casa, a população é a favor. Está faltando combustível já, as filas, tá, né? Eu sou contra isso. Eu acho que a população agiu errado, tá? E todo mundo ir para o posto, aquela coisa toda. Ninguém devia sair de casa, largar os carros em casa, com ou sem combustível, e paralisar. Vamos andar a pé, sabe? Exercício. Porque daí o movimento seria mais forte. Agora, essa fila nos postos de gasolina ocasionou o quê? Uma loucura, onde acabou o combustível. Agora, todo mundo vai ter que fazer o que deveria ser feito já, tá? E, Clóvis, a informação também que eu tenho é que a pressão pelos preços do combustível estão sendo feitas para o governo no Senado e nas câmaras federais e desde outubro do ano passado. Nós já estamos em maio e não tem nenhuma resposta. Hoje saiu uma notícia no Globo falando que o nosso excelentíssimo presidente Temer pediu calma e tempo para se achar uma solução. Eu fico pensando, desde outubro ainda não teve tempo para achar a solução? A minha amiga Tereza, lá do Zanaga, mandou para mim um post, tá? E eu acredito que seja verdade, aonde está lá, aspas, o presidente da República falando, abre aspas, deixa esses caminhoneiros fazer a greve que eles estão fazendo, porque eles vão voltar a trabalhar já, porque eles têm um financiamento para pagar. É essa a imagem, tá? Tem financiamento, sim. E tem financiamento porque eles têm nome limpo, porque eles tiveram condições de comprar o caminhão para tratar desse país que o senhor come, presidente, que te alimenta, que alimenta o luxo seu e da sua esposa,
tá? E do cachorrinho dela, lógico, né? Tá? Então, o financiamento é feito porque os caminhoneiros, esses heróis que eu tanto falo, tá? Eles têm nome limpo, eles têm cara limpa, eles não têm um processo, não tem ninguém atrás dele, coisa que muito político aí tá com medo, não vê a hora de passar esse lava rápido, esse lava jato, essa coisa toda aí, porque vai cair muita gente, tá? E daí como é que vai ser? Caminhoneiro não tem isso. Caminhoneiro não tem essa preocupação. A preocupação deles é fazer o quê? O alimento chegar na sua mesa. Na sua mesa, tá? Você que está me vendo. Isso é a preocupação de cada caminhoneiro fazer. Qualquer coisa que você está vendo ao seu redor, na sua mesa, no seu trabalho, foi transportado por um caminhão um dia. Então vamos dar valor para esse povo aí que trabalha muito. Exatamente. E ontem foi votado na Câmara dos Deputados que vai ser derrubado o PIS, o CONFINS e o CID do valor dos combustíveis todos. Só que esse valor é 10% apenas de todo o combustível. E não é só do combustível, Carol, porque tem um áudio aí, eu vou colocar para vocês, tá? Onde um caminhoneiro fala tudo que ele passa para descer para Santos. Tá? A viagem que ele faz, uma delas, né? Que é para Santos, põe o áudio para mim aí. Mas e por que vocês estão parando só caminhão? Carro não? Não, porque o carro de passeio, na verdade, vai parar para si próprio. Daqui a pouco não tem mais gasolina. O Brasil é movimentado pelo caminhão. Pelo caminhão. Você entendeu? Se você veste essa camiseta, o caminhão levou matéria-prima, o caminhão levou o pano para fabricar, para confeccionar, levou o pão, tudo que você imaginar, o celular que você está carregando foi trazido por um caminhão, tudo. Só que nós estamos perdendo nosso caminhão, nós estamos perdendo o caminhão porque nós não estamos conseguindo fazer a manutenção porque nós não tem frete, devido ao óleo caro e a pedágio. Nós já deviam pagar os eixos levantados no estado de São Paulo, o estado de São Paulo também tem que adquirir. Igual as federal, nós não pagamos eixo levantado. E vai lá na Fernão Dias. Fernão Dias, o eixo é 2 e pouco. Aqui é 12, 10, 15. Lá para passar isso, descer para Santos, lá é 22 conto o eixo. E o que é interessante é que pra gente não pode vender mais barato. E pra fora vende a 2,50. Você que precisa andar com o seu carro, a gasolina é 1,59 lá na Bolívia e no Paraguai. E você paga R$4, R$5 aqui agora. Isso é para vocês verem, é um depoimento, só um áudio, onde a Carol, né, na caminhada dela teve, ela conversando com os caminhoneiros, o desabafo. Porque não é só o combustível, é o pedágio. Pedágio aqui no estado de São Paulo, nas rodovias estaduais, é esse valor que eu estava falando aí. Descer para Santos é R$22 por eixo. Se levanta o eixo para a roda não pegar no chão, aquela coisa toda, porque o caminhão está descarregado, não está transportando nada, é cobrado do mesmo jeito. Então é muito caro ser caminhoneiro hoje em dia. Daí você pega uma rodovia federal, cai para 10% do valor, R$2. Gente, tem alguma coisa errada nisso, não tem, Carol? Tem muita coisa errada. E nós também pagamos o pato. Porque todo o custo do frete, todo o custo do transporte é revertido no preço que a gente paga. Eles têm que tirar de algum lugar. Quer dizer, é passado, o cara ele compra um saco de arroz, tá? Ele calcula o valor que ele paga, né? O mangabeiro pode dar uma aula disso, tá? Ele pega o valor que ele paga, mais o que ele paga de frete, que é tudo isso aí, para manter o nosso caminhoneiro, e tem que pagar sim, né? Mais os impostos, divide pela quantidade de quilo lá e põe para vender para você pagar. Você está pagando até mesmo que o caminhoneiro tem que ganhar, e isso é muito lógico, é muito sério e muito importante. Mas o que eu achei mais legal nisso tudo, tá, é o caminhoneiro falar para nós que tudo é ele que transporta, tá, e ele não está fazendo questão de perder o pedágio. Não é o financiamento que o ilustríssimo presidente da República falou que tem financiamento para pagar. Ele não citou momento algum. Ele citou a manutenção do seu veículo para rodar. Olha a preocupação dele, preocupação que os ônibus da VPT aqui não têm. Tá? De fazer a manutenção para ter segurança. E o motorista, o caminhoneiro, ele citou exatamente isso, não foi, Carol? Exatamente. Ele fala exatamente isso. Ele fala das dificuldades que os caminhoneiros têm em manter
o seu caminhão e ter segurança nessa estrada, porque eles viajam muito. E tem mais um depoimento aí de um outro caminhoneiro que você filmou, você bateu um papo com ele, né? Põe para nós, faz favor. Inicialmente, porque vocês aderiram ao protesto? O caso do óleo diesel, moça, é muito caro, pedágio muito caro, esse negócio deles cobrar eixo levantado, aí não existe isso aí. A gente tá lutando por isso aí, por abaixar. O óleo diesel tem lugar no Tocantins que chega a 4,72 o preço do óleo diesel. Então se a gente não fazer isso aí, se todo mundo não se unir, vai parar. O Brasil vai parar, só vai ficar esses corruptos, essas lavagens de dinheiro. Tem muita firma aí de caminhão que é lavagem de dinheiro. Nós que tem 1, 2, 3 caminhões aí, tá difícil tocar, não tá tentando condição mais de tocar, tem que parar. Não é nem questão de aderir ao protesto. O Brasil tem protesto, tá aí, tá na mídia. É pro país inteiro, qualquer segmento tá sofrendo nesse país. Devido a esses bandidos, esses ladrão que governam o nosso país. E quem está trabalhando está sofrendo nesse país. Então, simplesmente nós estamos fazendo uma paralisação. Não é uma greve, é uma paralisação para chegar até eles, para ver se melhora algo. Porque se melhorar para nós, melhora para o país inteiro. Então o povão tinha que vir junto com nós, ajudar a aderir isso aí, ó. Porque nós somos pequenos. Estamos brigando por todos, hein? Não é só Não é pela classe, é pelo Brasil. Todo Brasil. Deveria fazer a mesma coisa, igual, unir forças e... A gente sabe que tem muitas pessoas que ficam bravas por causa da paralisação, mas todo mundo tem que saber que a gente tá fazendo isso pelo Brasil, não é só pela parte do caminhoneiro. Pacífica, não tá tendo briga, como tá você passando pode ver. Carro, bota, só segurando caminhões, tá pra ver se conscientizando aí, pra ver que a gente consegue uma melhoria pro Brasil, não é pro caminhoneiro, pro brasileiro. Para vocês verem, e o caminhoneiro, esses heróis, heróis mesmo, tá? O cara que ele vai para casa uma vez por mês, uma vez por semana, ele não tem data para curtir família. A família dele é o caminhão. Então você pega uma pessoa dessa que está aqui na Anhanguera, ele estava na Anhanguera? Foi na SP-304, né? esse acontecimento, caso. Isso. Na SP-304, da rodovia que liga Americana a Piracicaba, tá? E a preocupação dele, se vocês não notaram, é se o telespectador, se a população está a favor ou contra ele. Ele falou, não, eu sei que tem muita gente que está contra, ninguém está contra, não. Ninguém está, isso eu falo em nome da população brasileira, tá? Tá todo mundo achando os caminhoneiros heróis desse país. São, porque não usaram os sindicatos, não usaram força política nenhuma, não tem um vereador, não tem um deputado, não tem um governador, nem presidente da República, ninguém ali tentando apoiar, ganhar nome, conduzir o manifesto, não tem. Eles se uniram, através de rádio, celular, aqueles equipamentos deles, falaram, olha, vão mostrar que nós precisamos sobreviver, não é nem ficar rico, nem ganhar dinheiro para trocar de caminhão, nada, eles querem sobreviver transportando o bem desse país, só isso. Não foi isso que a mensagem? Exatamente. E é super importante falar, não tem sindicato, não tem nada, não tem nenhum vínculo político. Eles se organizaram, muitos foram através de WhatsApp, grupos, foram conversando e chega na boca de todo mundo, e eles estão se organizando sozinhos. E é exatamente essa mensagem. Eles estão querendo ter condições para continuar trazendo e levando as coisas para a gente. Só isso. E não deixar, né? Que o nosso combustível, que eu falo, que sai uma boa parte daqui, tudo bem que o Brasil importa também, tem aquela jogada toda de comércio, tá? Mas você vai aqui dos países vizinhos, é metade do valor. 1,58, 2 e pouquinho o litro da gasolina. Boa! Não é gasolina com álcool, não. Gasolina boa, pura, tá? Gasolina boa. Daí aqui não, aqui é 4, 5, 9 reais dos bandidos. Dos bandidos, 9 reais, tá? Porque é bandido. Por que nós temos que pagar isso? Sendo que nós temos uma produção de petróleo muito grande. Muito grande. Foi feita festa. O pré-sal está aí. Gente, e daí? E daí? Para pagar isso aí que nós estamos pagando? Então tem que parar mesmo, tá? E não importa por quanto tempo. O país tem que ser moralizado. Tem que chegar a hora de falar, chega, vão pôr a bola no chão para jogar. Não dá para ficar jogando de qualquer jeito, tá? Isso é os nossos políticos que têm que entender isso.
E não só os políticos, né, Clóvis? Porque com tudo quem ganha com isso são os grandes investidores das bolsas de valores. Não é a gente pequena, são os pequenos proprietários das grandes riquezas do Brasil. Não é a gente que vai ganhar, não é classe média, classe baixa, é só esses pequenos investidores. Tudo isso é só para eles ganharem. Por aí. Carol, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Por ter participado com a gente aqui. E assim encerramos mais um Giro Total. A gente vai acompanhar toda essa movimentação amanhã, sexta-feira, para te trazer o que está acontecendo com a greve dos caminhoneiros, se vai continuar, se não vai. Eu acho que deveria continuar até o governo dar uma decisão séria para esse povo lutador. Fiquem com Deus e até amanhã.